Bom dia, pessoal do nono ano A, aqui é o professor Adilon Pimentel, professor de ciências de vocês. Estamos na nossa 18ª semana, hoje dia 15 de setembro. E vamos ver o que hoje, professor? Bem, hoje a gente vai ver sobre a classificação dos átomos. São três formas de classificar os átomos, né, de acordo com algumas semelhanças que eles vão ter. Então, a gente pode classificá-los como isótopos, isóbaros e isótonos. Né? Três nomes muito parecidos e que provocam confusão por conta da semelhança entre eles. Né? Isótopos, isóbaros e isótonos. Ave Maria, parece um trava-língua, né? Mas dá para desenrolar, né? Ao analisar os números atômico, o número de nêutron, o número de massa de diversos átomos, pode-se separar alguns grupos de átomos que possuam um ou outro número em comum, ou seja, eles podem ter informações parecidas, iguais. Por exemplo, átomos podem ter o mesmo número atômico, claro que vão ser o mesmo número, vai ser o mesmo tipo de átomo, mas um átomo diferente do outro pode ter a mesma massa um do outro, ou seja, a soma de prótons e nêutrons de um e a soma de prótons e nêutrons de outro podem ser iguais, né? Outra coisa também, você pode encontrar átomos que parecem completamente diferentes, mas eles podem ter o mesmo número de nêutrons. Então são semelhanças que alguns átomos podem ter. E aí a gente vai classificar dependendo no que eles são iguais. Por exemplo, eles podem ser iguais no número atômico e diferente no número de massa. Então vou chamar de isótopo. Eles podem ser de números atômicos diferentes, e aí de espécies químicas diferentes, e aí ter o mesmo peso, o mesmo número de massa, aí vai ser o isóbaro. Ou então eles podem ter o número atômico diferente, o número de massa diferente, mas os dois podem ter o mesmo número de nêutrons. Então aí eu vou ter um isótono. Ave Maria, professor, tá dando um nó no meu juízo, eu não estou entendendo não. Calma, vamos devagarzinho. Isótopos, vamos para os isótopos. São átomos que possuem mesmo número de prótons. E se eles têm o mesmo número de prótons, eles vão sempre ser da mesma espécie química. Ou seja, por exemplo, aqui tem hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Porque se eles têm número atômico 1, todos eles são átomos de hidrogênio. Né? Só que existem átomos de hidrogênio na natureza com quantidades de nêutrons diferentes, o que deixa ele com quantidade de massas diferentes. Então, percebe, tem hidrogênio que aí tem três átomos de hidrogênio, mas os três podem ter massas diferentes, porque eles podem ter quantidade de nêutrons diferentes, mas são todos átomos de hidrogênio. Claro que eles vão ter as propriedades físicas deles diferentes, porque eles vão ter pesos diferentes, mas todos serão átomos de hidrogênio, certo? Então, os isótopos podem ser considerados também átomos de um mesmo elemento químico, né? Então, um exemplo pode ser os três isótopos do elemento hidrogênio, que, por sinal, são os únicos que possuem nomes especiais, cada um deles sendo hidrogênio, deutério e trítio, né? Então, aqui, perceba, esse hidrogênio tem número atômico 1, mas a massa dele é 1. Esse outro hidrogênio, claro que o número atômico dele é 1, porque senão não seria hidrogênio. 1 também, mas e a massa? A massa é 2. Já o trítio aqui, que é outro tipo de hidrogênio, tem 1, senão não seria hidrogênio, e a massa 3. O que é que tem de diferença aqui? Eles são da mesma espécie química, só que com números de massa diferentes. Eles têm o mesmo número atômico, ó, 1, 1, 1, e números de massa diferentes, 1, 2, 3. Então eu vou saber que um átomo é isótopo do outro se eles tiverem o mesmo número atômico, mas com massas diferentes. Então, mais uma vez, isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico, mas com massas diferentes, ok? Vamos para os isóbaros. Os isóbaros é o contrário dos isótopos, certo? Os isóbaros são átomos de diferentes números de próton, né? Tem número atômico diferente, mas que possuem o mesmo número de massa. Então perceba, eu tenho átomos diferentes. Aqui eu tenho o átomo do carbono, número atômico 6, e o átomo do nitrogênio, número atômico 7. Mas quando eu faço a soma dos prótons mais os nêutrons, eles ficam com o mesmo número de massa. Então o carbono e o nitrogênio têm o mesmo número de massa, 14. Então, o que é que eles têm em comum? O que é que eles têm parecido? O número de massa.
são diferentes em tudo, mas são quase tudo, né? São diferentes na maioria das coisas e são iguais em relação à massa. Eles pesam a mesma coisa. Então memoriza aí. Isóbaros são átomos diferentes que têm o mesmo peso, a mesma massa. Então assim, são átomos de elementos químicos diferentes, mas que têm mesma massa, já que um maior número de prótons será compensado por um número menor de nêutrons, né? Menor número de nêutrons e assim por diante. Desse modo, terão propriedades físicas e químicas diferentes, porque são átomos diferentes, com pesos diferentes, são fisicamente a massa é diferente e também quimicamente eles são diferentes, né? No caso dos isótopos, como eles são os mesmos átomos, a diferença é apenas física com relação à massa. Propriedades químicas são as mesmas, né? Os isótonos, os últimos, calma. Já vimos os isótopos, só para lembrar. Isótopos são átomos, mesmo elemento químico, né, com número de massa diferente. É o que eles têm. Eles têm o mesmo número atômico, mas a massa é diferente. E os isóbaros, eles são átomos diferentes com o mesmo número de massa, possuem a mesma massa. E isótonos são átomos de diferente. Olha só, vamos lá, eu não vou nem ler aqui, presta atenção aqui. O que é que eles têm de parecido? Olha aqui, bom, eu estou vendo aqui que esse átomo aqui tem número atômico 5, número de massa 11. O outro aqui tem número atômico 4. Ele não tem nada de igual não, professor. Não, ele não tem nada de semelhante. Tem sim, eles têm uma coisa aqui igualzinha. Não, professor, não tem. Tem. É o número de nêutrons. Se você fizer aqui 11, que é a massa, tirar os prótons, vai ficar só os nêutrons. Por exemplo, 11 menos 5. 11 menos 5 vai ficar quanto aqui? O número de nêutrons aqui. 11 menos 5, nêutrons. 11 menos 5. Nossa, que N feio. 11 menos 5 vai ser 6. E aqui, se eu pegar aqui esse 10 menos 4, vai ficar como o número de nêutrons? Número 10 menos 4 é quanto? 6. Olha só, eles têm uma coisa igualzinha um do outro, é o número de nêutrons. Então, que eu coloquei aqui abaixo, olha só, ó, pegando a massa e tirando o número atômico, 11 menos 5, 6. E aqui, 10 menos 4, 6. Então, isótonos, você vai olhar para um átomo, vai olhar para outro, não tem nada de igual não, mas se você subtrair, tirar da massa o número de prótons, você vai ver que eles vão ter o mesmo número de nêutrons. Se eles tiverem o mesmo número de nêutrons, eles têm uma coisa em comum, então eles vão ser isótonos. Então, só para recordar, isótopos, mesmo número atômico, certo? São do mesmo número atômico, mas tem massa diferente. Os isóbaros são átomos diferentes, né? Números atômicos diferentes, elementos químicos diferentes, mas com a mesma massa, pesa a mesma coisa. Então, isóbaros. E os isótonos são átomos que você olha, parece que tem tudo diferente, mas quando você subtrai, pega a massa e subtrai da massa o número atômico, você vai perceber que eles têm o mesmo número de nêutrons, ok? Espero que tenha entendido. Vamos lá, eu coloquei essa questãozinha para ajudar a gente a entender. Ó. Certo átomo possui 17 prótons, 20 nêutrons e 17 elétrons. Qual dos átomos representados abaixo é seu isótono? Vamos lá. Isótopo é aquele que tem mesmo número atômico. Então, ele quer saber isótono. Isótono é quem? Quem tem a mesma quantidade de nêutrons. Então, perceba, eu preciso subtrair aqui o número de massa, tirar do número de massa o número atômico, certo? E ver quem é que vai ter, porque quando ele fala isótono, quer dizer mesmo número de nêutrons. Então, o que interessa é isso aqui, ó. Quantidade de nêutrons para os isótonos. A quantidade de... Vamos ver quem é que tem aqui, ó. Se eu pegar aqui o potássio, 40 menos 19 vai dar 21. Vai ser essa letra A? Não. 21 contra 20 não são iguais, são diferentes. O cálcio, 42 menos 20. Qual vai ser a quantidade de nêutrons aqui? 22. 22 é diferente de 20, também não é o cálcio. O escândio aqui, 42 menos 21. 42 menos 21 vai dar 21 também, né? 21, diferente de 20. Olha o cálcio aqui, ó. 40 menos 20 vai dar quanto? 20. Opa, achei. O cálcio tem a mesma quantidade de nêutrons que esse certo átomo aqui. Então a resposta certa é a letra D, tá vendo? Porque ele tem a mesma quantidade de 40 menos 20, 20. E aqui está dizendo que tem 20 nêutrons. Então, no caso dos isótonos, você vai procurar aqueles que têm o mesmo número de nêutrons, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. E, por favor,
Quem tiver com algum exercício atrasado, responda. Essa turma, eu só estou vendo um ou dois participar. Estou ficando muito triste com isso. Por favor, vamos participar aí, ok? Participem mais. Né? A gente está aqui tentando dar o melhor, né? Então vocês também têm que dar o melhor também. Então espero que tenham gostado. Um abraço para cada um de vocês e até a semana que vem. Tchau.